forte! Vai! Sua vez. Tira a mão da cara, minha irmã. Apoia aqui, apoia a bola aqui. Vai! Aí. Eita, meu Deus. Minha irmã! Eita! Ela é assim meio... sei lá, agoniada, é? Aí, pegou a mãe agora. Viu? É uma força, mas não é tão assim, né? Opa! Garantiu o prêmio! Continua, ainda tem bolas! Meu Deus, passou por 2, 3. Ai, bota na Coca-Cola que a tua mãe quer Coca-Cola, mulher. Vai. Aê! Garantiu o prêmio açúcar e 2 arroz. Açúcar. Isso. 2 arroz. Arroz. E o prêmio? E o prêmio! Valeu, garoto!